Ó, rapaz, rapaga. Rapaz, e o Bitcoin que tá indeciso, mas não sei, a gente tá vendo algumas coisas nele. A gente tá vendo como se ele se vai que vai e não vai. Ele tá demonstrando algumas coisas que a gente tá ficando meio esperto. Tá ficando meio esperto. E o que será que é? O que será que é? Aquele suspense, que você vai saber logo depois da vinheta, claro. Então, vai. Mas antes de você saber do que se trata, eu vou pedir, claro, para você dar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal antes, se você não tiver inscrito, e ative o sininho de notificações caso você não tenha ativado ainda, tá? Desculpa, mudei todo o esquema aqui, então a gente tá meio perdido aqui. Desculpa, tá meio fora de norte aqui, meio fora de foco. Também cogite fazer parte do nosso grupo free, link tá aqui embaixo na descrição do vídeo ou na legenda do vídeo, depende da rede social que você está assistindo esse vídeo aqui. E também cogite fazer parte do grupo free. Grupo VIP, desculpa, link aqui embaixo na descrição. E também temos aqui o nosso canal de resultados do Grupo VIP, no qual a gente passa aí todos os alvos e stops que a gente toma para você aí auditar a gente com toda a transparência o possível, beleza? Tá mais ou menos um quadro legal, beleza, bacana. Galera, então estamos aqui com o Bitcoin em uma indecisão, mas a gente tem alguns pormenores aqui minimamente interessantes, né, que dá para a gente chegar a alguma conclusão, né? E, ora, quais seriam essas conclusões? Vamos ver. Então, vamos lá. Primeiramente, hoje a gente teve na macroeconomia alguns detalhes interessantes, que núcleo de vendas no varejo, né, no mensal de fevereiro, ele veio dentro do esperado, até aí beleza, até aí interessante, porém as vendas do varejo em si, elas vieram muito abaixo do esperado, né? A projeção era 0,6%, veio 0,2%, praticamente um terço do que era esperado, o que em tese é ruim. Porém, cara, você vê que ela veio consideravelmente acima do mês anterior e consideravelmente abaixo do que era esperado. Então, assim, você teve um aumento referente ao que era esperado, você teve um aumento considerando o que veio no mês passado, porém, você teve uma queda no que era o estimado, tá? Ele veio um terço do que era o projetado, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui algo que diz respeito a... Olha, o projetado era X, veio menos 3X. Porém, veio bem acima do mês anterior, o que a gente tem aqui uma progressão. Ou seja, não há o que se falar em recessão econômica, pelo menos nesse ponto, no que diz respeito a vendas do varejo. Claro que não dá para a gente estudar, né, a economia estadunidense, se está em recessão ou não, por conta apenas de vendas no varejo, tá? Mas já é um indicador, tá? Então, assim, não há o que se falar em recessão econômica com vendas no varejo vindo consideravelmente acima do que veio no mês anterior, tá? Por mais que venha 3 vezes abaixo do que era esperado, tá? Mas veio bem acima do que veio no mês anterior. Não há que se falar em recessão econômica, porém, ele veio consideravelmente abaixo do que era esperado. Também não há o que se falar em gastos acima do esperado para se falar em inflação, né? Então, assim, a gente veio no meio termo bastante pro Fed não subir tanto taxa de juros, ou pelo menos até cogitar a começar a cortar a taxa de juros, levando em conta que a inflação não vai subir tanto assim. Há uma possibilidade de a gente realmente estudar queda na inflação, né, com base nisso, e começar um corte de taxa de juros. Porém, não há desespero tão grande assim a ponto de a gente falar em recessão, que é o que tem mais assustado o mercado, né? Mais do que inflação, a recessão tem assustado demais o mercado, e é o que normalmente assusta o mercado, né? Em um período
tradicional, vamos dizer assim. O que mais assusta o mercado tem sido recessão. Normalmente tende a ser recessão econômica, exceto quando você está com uma inflação considerada muito alta. O que em nível dos Estados Unidos 3% eles consideram muito alta, né? Imagina no Brasil 3%, se falar 3%, o Brasil é uma inflação alta, o pessoal ri da sua cara, né? Mas nos Estados Unidos eles consideram uma inflação muito alta 3%, 3,1% no caso, ou tá 3%. O CPI acho que veio 3%, né? 3,1%, coisa assim. Mas enfim, tá nessa faixa aí. Então tá aceitável. Tá aceitável, tá beleza, tá tranquilo, tá favorável e segue o baile, beleza? Amanhã não vai ter nada demais, né? E depois de amanhã a gente vai ter aí simplesmente, né? Só isso. Projeções econômicas do FONC, considerando declarações do FONC, taxa-alvo de fundos do FONC, o qual a gente vai basicamente manter, né? Muito difícil a gente ter algo além disso daqui, vai vir 4,5%, vai ser mantida a taxa de juros, mas o que vem depois disso, que é a coletiva de imprensa do FONC, no qual o Jerome Powell vai fazer as declarações dele, a gente vai ver se vai ter um tom hawkish, um tom dovish, ou seja, ele vai subir taxa de juros, quer dizer, por que ele manteve taxa de juros, né, no caso? Olha, eu mantive taxa de juros, mas eu estou com medo de uma recessão. Ou não, eu mantive taxa de juros, mas eu afasto o perigo de uma recessão e também entendo que a inflação é controlável, então nós vamos, com o passar do tempo, cogitar reduzir essa taxa de juros, porque entendemos que a inflação está controlável e a tendência no longo prazo é que ela realmente diminua, como a gente tem visto os dados recentemente. A gente vai ver como é que vem o tom aí do Jerome Powell, que eu entendo que vai vir relativamente dovish. Se você me pedisse, se você exigisse que eu desse uma opinião com relação a isso, eu acho que virão relativamente dovish aí as falas dele, tá bom? No mais, a gente vai ter na quinta índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, que acredito eu que não vai ter lá grande influência nesse mês, tal como não tem tido ultimamente. Agora a gente vai para gráfico, que é o que normalmente nos interessa, e a gente vê que realmente começamos a ter uma melhora. Eu disse que eu gostaria de ver o mercado S&P 500 superando a EMA de 200 períodos aqui para a gente começar a cogitar uma tendência de alta, e nota que realmente nós rompemos, né, a EMA de 200 períodos. Então, para mim, é uma retomada de alta clara que nós estamos fazendo aqui, tá? Por mais que, né, a tendência, como eu disse, nessa seta, ele rompe aqui, retesta a EMA de 200 períodos e volta a subir. E a prova que ele retoma, né, ele retesta a EMA de 200 períodos, é que ele largou um gap gigantesco aqui, né, nessa área. Então a tendência é que ele venha fechar esse gap, né, um gap que ele largou nas 16 horas, horário de Brasília. A tendência é que ele venha fechar esse gap para depois retomar a alta aí, tá? Agora nota, eu havia traçado um Fibonacci aqui, que se ele rompesse esse topo em 5.646, o alvo estaria em 5.730. E nota como ele veio fechar este alvo final de 1.6, que é a Golden Ratio da expansão de alta aqui que eu havia desenhado para vocês, né? Ele veio fechar esse alvo maravilha, e agora aí a tendência é que ele siga realmente subindo, tá? Que eu vou desenhar de novo para você aqui. LTA. LTA. Beleza, enquanto ele se mantiver nessa LTA, tudo lindo, tudo beautiful, tudo blue. Blue de azul, né, no caso, não de blue de triste ou chateado, coisa do tipo, tá? Então, tendência que ele venha fazendo esses movimentos aqui, tá? Perder essa LTA aí, a gente imagina realmente uma correção um pouco maior. Mas por hora, a tendência é realmente ele ficar aqui acima. Mesmo que perca a LTA, a tendência é que ele fique acima pela maior parte do tempo dessa Triple 610 períodos aí, indica uma tendência de alta. Então, S&P
tudo indica retomando a tendência de alta, o que passaria aí essa fase cabulosa que, na qual, né, o mercado tradicional, o mercado estadunidense entrou aí ultimamente. Bitcoin 15 minutos, né? Cara, o Bitcoin sacaneou porque é o seguinte, eu falei que se ele rompesse 84.296 dólares, que era um topo, né? Era esse topo que a gente via aqui. Eu falei que se ele rompesse, nós teremos alvos para pegar, né? Com base em toda esta pernada que ele havia dado aqui, né? Ó, levando em conta toda essa pernada que ele havia dado aqui, eu tracei uma projeção de Fibonacci, tá? Eu projetei uma expansão de Fibonacci com base na retração. E aí eu concluí que a gente teria alvo até 86.966, mas o primeiro alvo estaria lá em 85.472. E ele por muito pouco não pegou isso aqui. E depois ele veio derreter. O mercado tá fazendo dessas. Inclusive, eu acho que a gente acabou de tomar stop no VIP por causa disso, que é um alvo que ele quase foi batido 2 vezes, o primeiro alvo, cara. E acabou pegando stop, né? Ele quase bateu 2 vezes. Por uma questão aí de 0,5% ele não pegou no primeiro alvo. E daí ele tentou uma vez, não foi. Tentou outra vez, não foi. E agora ele veio estopar. Sacanagem, né? Acontece mesmo. Aqui por muito pouco ele não pegou o primeiro alvo, derreteu. E agora quase pegou também, derreteu. E o triste é que é o seguinte. Nessa tentativa de romper para cima, ele acabou deixando uma order block bem chatinha aqui, que vai dar um certo trabalho para romper, se é que vai romper tão já. Tá cedo ou tarde vai romper. Agora quando não se sabe, né? É uma região que vai ser difícil ele passar por hora, né? E é por isso que o mercado ficou o dia inteiro em queda hoje, tá? Então, é aquela coisa, enquanto o mercado não conseguir romper aqui 85.107, vai ser difícil a gente vir ele pegar 85.472 e muito mais difícil ainda ele pegar 86.966. Então, assim, não basta ele romper topos para a gente acreditar que ele vai para cima e coisa do tipo, tá? Às vezes ele rompe topo, até confirma um pivô de alta, mas ele não pega alvos, né? O mercado faz dessas armadilhas aí. Ele tem muitos pontos positivos, como está acima de médias móveis importantíssimas, tá? Ele conseguiu fechar um bom tempo acima aí da Tripwire 610, mas agora está brigando abaixo dela. Então ele está prensado entre Tripwire 610, está acima de EMA 200 períodos, enfim, tá numa briga boa aí o mercado. Tá numa briga boa por enquanto, vai, não vai, e tá nesse entroncamento aí. Realmente está complicado. Vamos ver então o gráfico diário. O gráfico diário não tem muito o que falar, né? Realmente é o mais do mesmo. Mercado brigando aqui acima, né, desta LTA que ele vem mantendo durante toda essa alta, né? Começou lá em 5 de agosto, foi testado aqui dia 7 de setembro, dia 5 de setembro praticamente, e foi testado novamente 11 de março, 10 de março, né? E vem se mantendo acima desde então. Então, por enquanto, o mercado se mantém acima da SLTA. Enquanto ele se mantiver acima da SLTA, estamos aqui com uma probabilidade muito alta de darmos continuidade a essa tendência principal, que é uma tendência claramente de alta, pessoal. Qualquer um que vai falar, tendência de baixa. Não é de baixa, não. Tá? Nós estamos claramente fazendo topos e fundos ascendentes aqui, mesmo uma tendência no diário, se você pegar, tá? Semanal, claramente uma tendência de alta. No diário, de certa forma, também é uma tendência de alta. Beleza? Então, sim, tendência do Bitcoin, pelo menos a tendência macro, é de alta, tá? E quem está comprando, fazendo DCA, comprando qualquer coisa que seja, tá esperto. Tá esperto, porque, cara, isso é uma fase de acumulação. Isso é fato. Bitcoin, as instituições estão aproveitando para acumular nessa fase aqui, tá? E nota, por enquanto, que é a prova que elas estão acumulando, tá aqui, ó. Olha aqui. Tentaram jogar o Bitcoin para baixo, ó. O que aconteceu? Dos 84.223
até os 78.228, deu uma order block gigantesca que mandou o mercado para cima. Tentaram vir abaixo dessa order block, mas não fecharam candle abaixo dela. O mercado logo veio para cima, entendeu? Então tem muita gente aí que tá querendo, porque tá querendo ver o Bitcoin para cima dessa faixa de preço, cara. Custe o que custar. Custe o que custar, tá bom? Então é isso. Agora o Bitcoin tá numa briga constante para romper o quê? Esta média móvel aqui, que deixa eu ver qual é, de 20 períodos, né? Que não é uma média móvel difícil de romper não, tá? O mercado todo tá brigando por isso. Então, ó, o mercado todo tá brigando nesse ponto aqui na média móvel de 20 períodos, que é uma média móvel que ninguém liga muito para ela, mas ela tem sim sua importância. Nesse momento está em 85.114 dólares e o mercado deve sofrer um pouquinho para passar por ela. É uma média móvel importante, pessoal. Não deixe de dar importância para ela, tá? O mercado deve sofrer um pouquinho aí para passar por ela, mas depois que passar também é tendência que venha a subir cada vez mais, tá certo? Então, isso aí. Gráfico de... Deixa eu só ver se salvei. Não. Salvar aqui. Análise de sentimento. Análise de sentimento, o Bitcoin passou o dia todo neutro. Talvez com um viés um pouquinho mais altista do que baixista. Mas foi um dia lateral que o Bitcoin passou, tá? Porém, eu vejo algumas coisas e já vou dizer por quê. Cara, funding rate tranquilamente mais positivo que negativo, porque estamos abaixo de 0,01% e agora estamos até no negativo, ou seja, as pessoas estão pagando para shortar Bitcoin. As pessoas estão pagando para abrir posições vendidas no mercado futuro em Bitcoin. Ninguém está pagando para comprar Bitcoin, ninguém está pagando para abrir posição de long em Bitcoin, tá? Foi um dia parado, um dia calmo no Bitcoin, um dia que você vê que as pessoas nem liquidação teve em Bitcoin, ó. Mercado com pouca movimentação, com pouca liquidez, né? Um dia relativamente tranquilo, né? Porém, ó, foi um dia que tivemos uma movimentação, de certa forma, com um pouco mais de fundos ascendentes do que fundos decrescentes, né? E o Open Interest encarou isso daí de forma positiva, né? As baleias que começaram a se manifestar um pouco mais, demonstraram um pouquinho de interesse aí nesta pequena configuração de alta. Então, ó, deu uma leve interessada aí nas instituições que aparentemente gostaram aí dessa manifestação de interesse, nessa manifestação de alta do preço, né? Então elas acabaram entrando um pouco em maior peso aí. E não obstante, nós temos dois indicadores importantes aqui que corroboram com essa tese, que é o long short ratio extremamente baixo, ou seja, o long short ratio abaixo de 1,5, o que demonstra que para cada short aberto nós temos apenas 1,32 longs, o que é ótimo, maravilhoso, tá? Para quem já teve aqui em literalmente 3 longs abertos para cada short, agora nós estamos com 1,3, excelente, né? E o CVD lá embaixo, ou seja, um monte de sardinha tendo que encerrar operações de short aberto, né? Tendo que vender a descoberto para que as instituições comprem, né? Então a gente vê que realmente o mercado está querendo inverter a mão aí, goste ou não, tá? No order book, todavia, no Trading Light, né, nós não temos aí tantas coisas positivas, porque a gente tem pouquíssimas ordens de compra para baixo, né? Pelo menos espalhadas aqui no order book. Pouquíssimas mesmo. A gente vai ter lá para a região de 70 mil no máximo. A gente vai ter 146 mil bitcoins para compra aqui em 70.600. Em 70 mil exatos, 124 mil bitcoins, que é bem pouco, né, se for ver. E por outro lado, em 85.100, a gente tem 134 mil bitcoins para venda, 85.100, 85.160, 203 mil bitcoins para venda, é muita coisa, ou seja, corre esse grande risco
dessa pressão vendedora dar uma chacoalhada no Bitcoin e derrubar sim o Bitcoin um pouquinho, nem que seja aqui para 81 mil, coisa do tipo, mas podemos ter uma queda aí no curto prazo do Bitcoin. Por mais que o sentimento indique realmente uma alta, nós temos aí uma grande barreira de ordens neste momento aí para o Bitcoin. O mercado está com medo, né? Foreign Greed Index, mercado com medo, o que é bom, é muito bom, porque o mercado subiu hoje e está com medo, ou seja, tem mais espaço ainda para subir, né? O mercado com medo faz com que sardinha jogue a toalha, sardinha jogando a toalha, as baleias aproveitam para comprar, beleza? Passando aqui um pouco mais rápido pelo mercado de altcoins, nós vemos que Ethereum, desde que ela formou essa order block, nunca mais veio perdê-la. Então, no momento, Ethereum segue uma tendência de alta e, como eu disse, segue respeitando aqui a média móvel de 20 períodos. Tá? Muita atenção com essa média móvel, tá? Ninguém está falando muito dela, mas ela está sendo de extrema importância. Por quê? Nós temos aqui um possível teste nela também, ó, em 2.075 dólares nesse momento. Então, ó, tá em 1921. Quem sabe venha testar essa média, subindo 7% aí, muito em breve, hein? Em 2074. 7% na Ethereum, que anda bem devagar ultimamente, seria uma bela de uma evolução. Já a XRP, XRP, ela está brigando precisamente nesta média, nesse exato momento, tá? Então ela está em cima dessa média nesse exato momento, tá a hora da decisão agora, tá? Nessa média de 20 períodos. E enquanto a XRP não conseguir romper essa LTB, fica meio difícil a gente acreditar em uma alta nela, pelo menos por exato momento aqui, tá? A LTB está distante, né? Tá coisa de 20% dela, então você vê que caiu bastante XRP, mas em breve deve vir buscar aí essa LTB e rompendo a LTB to the moon. Ó, Solana travou justamente, tentativa de romper SMA de 20 períodos, tentou romper aqui no 137,33, caiu, e pode ser que venha tentar romper de novo 136,15. Pode ser. Não estou dizendo que vai conseguir, né? Pode ser. E por fim, eu tinha esquecido de programar, mas vamos ver aqui. Na verdade eu nem ia falar, cara, mas vamos falar da Cardano. Já que o vídeo não ficou tão longo quanto eu achei que fosse ficar. A da Cardano também está com dificuldade de passar da SMA de 20 períodos, né? Então, ó, a dificuldade que está de romper, agora pode ser que venha testá-la em 0,77 centavos aí. Caso venha, seria uma alta de 8% mais ou menos, tá? Então pode acabar acontecendo de vir testar, querendo ou não. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos isso, tá? Por este vídeo é isso. E espero que tenha gostado. Gostou? Dá seu like, se inscreva no canal se está inscrito, verifique se não notificações, com a gente fazer parte aí do grupo de inscritos, também do nosso grupo free. Link aqui embaixo na descrição ou na legenda, depende da rede social que você está vendo esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Falou, foi, adiós, tchau, tchau, até mais. Até amanhã, muito provavelmente, né? E é isso. Fui, adiós.